Hollywood e os filmes em geral são bem conhecidos por exagerar as coisas para efeito dramático, e os dinossauros, assim como outros animais pré-históricos, não são exceção a isso. Ao longo de sua história de aparecerem em filmes, a grande maioria foi alterada de maneiras que visavam tornar eles mais intimidadores do que eram em vida, seja através de um aumento impreciso de tamanho ou de uma durabilidade reforçada. No entanto, há um dinossauro que é uma exceção a isso. Apesar de ter sido alterado nos filmes, ele era na verdade ainda mais aterrorizante na vida real do que nas telonas. Esse dinossauro foi um dos primeiros reis do Jurássico e o maior animal de seu ecossistema durante seu auge. Seu nome é Dilophosauro. Apesar de só ter ganhado reconhecimento mundial após o lançamento do icônico Jurassic Park, o Dilophosauro é conhecido pelos paleontólogos há mais de 80 anos, com os primeiros restos sendo descobertos em 1940, quando 3 espécimes de tamanhos variados foram encontrados na Formação Kayenta, do início do Jurássico, no norte do Arizona, Estados Unidos. A descoberta foi notável, pois incluía um indivíduo quase completo, o que o tornou um dos terópodes mais bem preservados conhecidos na época. No entanto, como a paleontologia não estava tão desenvolvida naquele período, muitos terópodes novos foram mal classificados, incluindo o Dilophosauro, que os cientistas inicialmente acreditaram ser uma nova espécie de megalossauro, outro terópode jurássico. Essa crença de que era um megalossauro persistiu rapidamente e por 2 décadas, permaneceu incontestada. Isso até que outro espécime foi localizado na mesma área dos 3 primeiros, em condições ainda melhores. O crânio, em particular, estava mais completo, e isso revelou a presença de uma crista que havia sido ignorada anteriormente. A crista estava posicionada na metade direita do crânio, indicando que em vida, esse dinossauro realmente tinha 2 cristas distintas, deixando claro que esse terópode não era um megalossauro. Ele foi apropriadamente renomeado para Dilophosauro, que significa lagarto de 2 cristas, e colocado em uma nova família batizada em sua homenagem, a Dilophosauridia, que possui apenas um outro membro, o Dracovenator. Além de ser importante por levar à descoberta das cristas, esse novo espécime de Dilophosauro também era o maior indivíduo já encontrado e permanece sendo o maior até hoje. Acredita-se que ele era um adulto totalmente maduro, medindo 7 metros do focinho à cauda, tornando-o aproximadamente do mesmo comprimento que um ceratossauro. Apesar de ter o mesmo comprimento, o Dilophosauro tinha um esqueleto mais oco e uma constituição ágil, resultando em um peso menor, com paleontólogos estimando que ele pesava cerca de 400 kg, comparável ao peso de um urso pardo. Embora isso não torne o Dilophosauro tão grande quanto terópodes posteriores, ele ainda era o maior animal terrestre conhecido da América do Norte durante o início do Jurássico, e muitas vezes maior do que o Dilophosauro retratado nos filmes de Jurassic Park, que foi reduzido para evitar confusão com o Velociraptor. Infelizmente, isso levou muitas pessoas a assumirem que o Dilophosauro era um predador pequeno, quando na realidade, ele era o maior animal de seu tempo. Outra mudança peculiar feita na franquia icônica foi a adição de uma membrana cervical, possivelmente inspirada no lagarto de gola moderno, que usa seu display distintivo para assustar e afastar predadores. Embora uma membrana fosse interessante, o Dilophosauro real provavelmente não possuía uma. No entanto, ele tinha as 2 cristas proeminentes que o auxiliavam de suas próprias maneiras. Essas cristas relativamente grandes eram compostas por ossos muito finos que iam do focinho até atrás da órbita ocular. Em vida, acredita-se que haveria uma camada de queratina. Então os paleontólogos não têm certeza do formato original dessas cristas. Inicialmente, pensava-se que elas eram usadas para termorregulação devido ao seu tamanho e ao ambiente quente do Dilophosauro. No entanto, hoje a maioria concorda que o verdadeiro propósito dessas cristas provavelmente era para reconhecimento individual ou seleção sexual, já que elas pareciam variar muito em aparência e tamanho entre os indivíduos. Por algum tempo, também se considerou a ideia de que o Dilophosauro usava suas cristas como ariete contra presas e competidores, mas essa conjectura hoje é amplamente rejeitada, pois as cristas eram extremamente frágeis. Felizmente para o Dilophosauro, ele tinha uma série de outras características que permitiam lidar com presas e competidores, sendo que talvez a arma mais importante era suas mandíbulas ferozes. A mandíbula, e consequentemente o crânio, eram proporcionalmente grandes para seu corpo,
às vezes representando 10% de todo o seu comprimento, o que permitia espaço suficiente para seus cerca de 30 dentes, todos longos, curvos, finos e comprimidos lateralmente. Além disso, cada dente possuía várias serrilhas, às vezes mais de 70, distribuídas na frente e atrás do dente. Essas serrilhas permitiam que o Dilophosauro cortasse facilmente a carne, causando rápida perda de sangue e morte aos infelizes animais que caçava. Mas exatamente quais animais eram suas vítimas é uma questão que tem sido debatida há muito tempo. Uma razão para isso é a lacuna única localizada na frente de seu crânio, que fez os paleontólogos inicialmente acreditarem que o Dilophosauro tinha um crânio fracamente construído, que racharia sob alta pressão. Isso levou à ideia de que ele era um necrófago que usava uma mordida fraca para dissecar cuidadosamente carniça ou que caçava apenas pequenas criaturas em seu habitat. A crença de que o Dilophosauro tinha uma mordida fraca também ajudou a criar a noção posterior de que ele era, na verdade, um caçador de peixes. Outras evidências de que ele era um especialista em peixes incluíam seus dentes formando uma forma de roseta interligada no final das mandíbulas, semelhante ao padrão visto nos espinossauros, conhecidos por caçar peixes, assim como o gavial, um crocodiliano moderno que come mais peixes do que qualquer outro crocodilo. No entanto, apesar de todas as evidências, a crença de que o Dilophosauro se especializava em peixes e tinha uma mordida fraca agora são consideradas desacreditadas, pois novas pesquisas mostraram que a lacuna antes considerada uma fraqueza era, na verdade, imóvel e extremamente robusta em vida, permitindo que o Dilophosauro suportasse forças altas enquanto mordia presas em luta. Seu tamanho era outra indicação de que ele caçava animais terrestres maiores, pois era de longe o maior predador da época, levando os paleontólogos a suspeitarem que ele cresceu mais do que outros como uma adaptação especificamente projetada para matar animais grandes. Algumas evidências muito fortes disso vêm do Sarasaurus, um sauropodomorfo basal que coexistiu com o Dilophosauro e tinha cerca de metade do seu tamanho. O Sarasaurus apresentava sinais de ter sido caçado por esse terópode implacável, com marcas de mordida em todo o corpo que correspondiam às do Dilophosauro e eram grandes demais para terem vindo de qualquer outro predador conhecido na área. Como o Sarasaurus era um dos maiores animais de seu ambiente, os paleontólogos agora acreditam que esse pesadelo era um especialista em abater animais grandes, mas ainda assim provavelmente caçaria criaturas menores e peixes, se a oportunidade surgisse. Ou seja, absolutamente nada estava seguro. E sua mordida não era a única arma a ser temida, pois o Dilophosauro também tinha braços potentes, tão mortais quanto suas mandíbulas. Estudos em seus braços mostraram que eles eram relativamente longos, mas ainda surpreendentemente fortes, graças a cavidades profundas que permitiam a fixação de músculos e ligamentos. Além da força, os braços também eram altamente flexíveis e equipados com 3 garras bem desenvolvidas. Cada uma delas tinha a primeira garra muito maior que as outras 2. Essas garras combinadas com sua força, permitiam que o Dilophosauro usasse seus braços para impedir que as presas escapassem e infligisse ainda mais dano através de diversos movimentos de corte. Isso é mais um motivo para querer evitar o Dilophosauro durante o início do Jurássico. E mais uma vez para o desespero das criaturas que coexistiam com ele, o arsenal do Dilophosauro não se limitava apenas às suas garras. Ele também tinha outra maneira quase infalível de capturar presas, apesar de ser relativamente pesado. E infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, essa técnica não envolvia cuspir veneno para cegá-las, como visto em Jurassic Park. Em vez disso, ele era simplesmente um demônio da velocidade, perseguindo suas presas até alcançá-las. A agilidade desse terópode era demonstrada por suas pernas altamente desenvolvidas, sua estrutura leve e a presença de sacos aéreos carnudos. Esses sacos aéreos cresciam em suas vértebras e criavam uma respiração unidirecional, uma característica vista em aves e crocodilos. Isso indica que ele provavelmente tinha uma alta taxa metabólica e um nível elevado de atividade, sugerindo que era um caçador veloz. E se sua agilidade, mandíbulas e tamanho não fossem suficientes para dominar completamente seu ecossistema, há também a possibilidade de que o Dilophosauro caçasse em bandos. Essa ideia surge a partir da descoberta original de seus ossos, já que os 3 espécimes foram encontrados lado a lado, levando alguns a acreditar que eles viviam e caçavam em grupos. No entanto, se esse fosse o caso, paleontólogos acreditam que 3 indivíduos podem ter sido o limite.
devido ao fato de esse terópode ser o gigante de sua terra natal, tornando difícil sustentar mais do que 3 indivíduos. Apesar de todas as vantagens que o Dilophosauro tinha, a vida como um rei não era fácil. Os Dilophosauros são notórios por apresentar sinais de ferimentos e doenças. Na verdade, o holótipo é conhecido por ter um bom número de ossos danificados. As lesões observadas nesse Dilophosauro parecem ter sido concentradas em seus braços e incluíam tumores ósseos, fraturas por estresse, torções e deformidades. Essas lesões eram incapacitantes em vida, pois reconstruções mostraram que esse indivíduo não conseguiria usar adequadamente um de seus braços e mãos, fazendo com que dependesse mais do outro. Não se sabe exatamente como o Dilophosauro sofreu todas essas lesões, mas alguns especulam que elas podem ter ocorrido durante caçadas fracassadas ou brigas com competidores. Mas o interessante é que apesar de muitos Dilophosauros terem braços machucados, um estudo com mais de 60 indivíduos não encontrou fraturas em suas pernas e pés, confirmando o quão úteis seus braços eram, como armas e ferramentas. Além disso, todos os paleontólogos concordam que a quantidade de ferimentos encontrados em todos os espécimes mostra que esse era um animal extremamente resistente, com uma tolerância à dor incrivelmente alta. E isso não é surpreendente, já que ele viveu em uma época em que a Terra não era nada fácil. Especificamente, datações fósseis mostram que ele existiu há aproximadamente 183 milhões de anos, durante o início do Jurássico, no que hoje é a América do Norte. Naquela época, o supercontinente Pangeia e o superoceano Pantalassa ainda existiam, e a Terra ainda estava se recuperando do evento de extinção do Triássico-Jurássico, o que significa que não havia muita vida por perto. O ambiente do Dilophosauro parece ter sido particularmente rigoroso, caracterizado por estações secas extremas, durante as quais dunas migravam para dentro e para fora de seu habitat. No entanto, durante essa era, a presença do grande e pré-histórico lago Dixie teria fornecido alívio e uma fonte de alimento durante essas secas extremas. Estações úmidas também ocorriam, e durante esses períodos, rios e riachos ganhavam vida, criando habitats semelhantes aos oásis do deserto que vemos hoje. Apesar de seu ambiente hostil e do recente evento de extinção triássica, o Dilophosauro não estava sozinho, ele coexistia com outros dinossauros. Um deles era o já mencionado Sarasaurus, além de outros, incluindo o Megapnosaurus, o Caentavenator e os Cutelossauros. Animais não dinossauros também estavam presentes, representados por vários tubarões, peixes ósseos, peixes pulmonados, lagartos e salamandras. Até mesmo os primeiros mamíferos moravam ali, como demonstrado pelo pequeno Dinotherium. E ainda assim, apesar da notável quantidade de vida, nenhum deles se comparava ao tamanho ou ferocidade do Dilophosauro, o que lhe permitiu ser o predador de ápice indiscutível do início do Jurássico na América do Norte. Com seu verdadeiro legado sendo muito maior do que o visto em Hollywood, só podemos esperar que um dia possamos testemunhar a verdadeira glória do Dilophosauro nas telonas. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar a sua curtida e o seu comentário. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.